Com a reforma da Previdência, muita gente chegou a correr para dar entrada na sua aposentadoria, né? Uns tinham direito, outros não, acabavam até usando esse método para fazer a contagem dos seus cálculos, né? Porque a Previdência tinha que avaliar e dizer o que você tinha, o que faltava, mas a legislação, agora com essa reforma aprovada no Senado, ela mudou as regras da aposentadoria, né? Terminando algumas coisas, acrescentando outras coisas, né? E aí, como é que ficou? Para aquelas pessoas novas, né, vai ter uma totalidade de requisitos para estar preenchendo e não se tem essa preocupação. Mas para aquelas pessoas que já estavam no sistema, que já estavam contribuindo, que já estavam trabalhando, foram criadas regras de transição, porque assim sempre acontece, toda vez que existe uma grande reforma no país, tem que se olhar para aquelas pessoas que já estão próximas de se aposentar, que já estão no regime, que já estão contribuindo. Então, foram criadas regras de transição. Então nós vamos abordar aqui as regras de transição nesse vídeo, mas com foco na iniciativa privada. Nós não vamos ampliar muito isso fora dessa realidade, né? Então, vamos falar da primeira regra. Aqui a gente não está falando de ordem. Vamos colocar, né, como uma primeira regra, mas você pode ver por aí uma segunda, tudo não tem uma, vamos dizer, uma ordem. Na verdade, o que existe são casos, né, foram criados que você pode se avaliar para ver se a situação se enquadra em algumas delas, e aí a que for melhor, você faz a opção. Bem, a regra número 1 é aquela regra de pontos, né? Vamos dizer assim, que é semelhante ao que já existe hoje, 86/96, que é aquela que buscava, né, você ter a integralidade da sua aposentadoria, né, levar a sua aposentadoria integral. Mas essa regra, né, ela necessita de que tenha um tempo mínimo de contribuição. No caso dos homens, 35, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição. Então, você vai somar o tempo de contribuição mais a idade, olhar na tabela, né, ver se você tem o tempo, e aí você vai poder fazer opção por essa regra de transição. Essa regra de transição, ela beneficia aquelas pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, né? Portanto, quem começou a trabalhar mais cedo vai ter mais tempo de contribuição, consequentemente, né, vai estar tentando ser beneficiado por essa regra. Tem que se olhar. E o cálculo dessa regra, como é que funciona o cálculo, né? O cálculo vai observar aquela nova regra que faz a média de todas as contribuições, aplicando, né, essa média, um percentual de acordo com o tempo de contribuição, que começa com 60% para 15 anos e adicionando 2% a cada ano que ultrapassar esse valor. E essa regra vai durar até o ano de 2033 para as mulheres e até o ano de 2028 para os homens, tá? A regra de transição número 2, ela é idade mínima mais tempo de contribuição. Então, tempo de contribuição, 35 anos de contribuição para os homens, 30 anos de contribuição para as mulheres. Idade mínima para as mulheres, 56 anos. Idade mínima para os homens, 61 anos. Já isso iniciando agora a contagem a partir do ano de 2019. Para o caso dos homens, isso vai evoluindo meio ponto ou 6 meses a cada ano que passar, 2020, 2021, sucessivamente, né? E no caso dessa idade mínima, ela vai se alterando até chegar em 65 anos para os homens e chegar até 62 anos para as mulheres. Essa questão da idade mínima, né, a fórmula de cálculo, né, observa também a mesma fórmula de cálculo, que é aquela fórmula que você pega o cálculo de todas as contribuições, né, que são feitas pelo segurado, vê o tempo mínimo de contribuição, aplica 60% no caso de 15 anos e mais 2% a cada ano de contribuição que exceder os 15 anos. Pois bem, essa é a segunda regra. O que nós vimos que, tanto na primeira regra quanto na segunda regra, existe a necessidade de um tempo mínimo de contribuição. Então, essa questão do tempo mínimo de contribuição, ela vai praticamente anular essa questão dos 60%, né? A terceira regra de transição é aquela regra mais simples, né? Que ela diz que se você faltar 2 anos para se aposentar, você vai poder se aposentar pagando um pedágio de 50%, sem limite de idade, tá? Não vai ter limite de idade, idade mínima não vai ter.
E o cálculo vai observar aquela questão do fator previdenciário, que é também uma das regras que existiam, né? Então, se você eventualmente faltar 2 anos, você vai ter que trabalhar 3 anos, que o pedágio vai ser 50%, né? Então, não tem muita diferença. Essa regra é uma regra que beneficia aquelas pessoas que estão muito próximo de se aposentar, né? E você, com o cálculo do fator previdenciário, dependendo da idade que você tiver, você poderá ter uma perda maior ou uma perda menor. Vai se enquadrar naquela tabelinha, que é uma tabelinha que é fornecida pelo IBGE, e que ela está sempre em atualização de acordo, né, de período em período, de acordo com a expectativa de vida do segurado. Regra 4 seria a regra da idade mínima. No caso dos homens, 65 anos, não tem mudança. No caso das mulheres, a partir de 2020, seria crescido, né, 6 meses a idade até chegar em 2023 aos 62 anos. Essa regra também, ela faz a média, né? Tem que ter um período mínimo de 15 anos de contribuição, que seria a carência. No caso, seria a fórmula de cálculo dentro daquelas questões da média de todo o período contributivo, tendo 15 anos, 60% do valor e mais 2% a cada ano que exceder esse valor. Então, nesse caso, nós estamos vendo, né, que não muda muito, e você também tem que observar essa questão da quantidade de contribuição, porque isso vai fazer, né, diferença no valor do seu benefício. Ressaltando aqui, né, que os benefícios que forem calculados, que ficarem abaixo de um salário mínimo, né, isso aí a gente fala para todas as regras, vai ficar como piso, valor mínimo, um salário mínimo. E a regra número 5, que foi aquela regra criada na comissão especial lá da Câmara dos Deputados, que são 57 anos para as mulheres, 60 anos para os homens, tá? E vai ter que pagar um pedágio de 100% do tempo que faltar da contribuição, no tempo que faltar de contribuição, quando a reforma for aprovada. Então, nesse caso, se você vai ter 2 anos, faltar 2 anos, tem 33 anos, você é homem, vai faltar 2 anos, você vai ter que pagar um pedágio de mais 2 anos, você vai ter que trabalhar, ou seja, continuar contribuindo por mais 4 anos. Nesse caso, você leva 100% da média da base de cálculo de todas as suas contribuições. Agora, né, que eu já falei, que vocês já sabem a respeito de todas as regras, né? Vimos que essa reforma ela tramitou, ela passou por várias comissões e tudo dentro dessa reforma nós podemos avaliar que não traz grandes benefícios assim para aquelas pessoas que já estão contribuindo, né? Que já estão no sistema. Existe uma atenuação? Existe, mas qualquer das regras, aquelas pessoas que têm um tempo um pouquinho maior, 4 anos, 5 anos, esse tempo faz com que não se tenha um ganho razoável, né? Tirando alguma regra, já que aquela pessoa que está faltando 1 ano ou até 2 anos, que talvez seja a melhor questão, mas quando você ganha na questão do tempo ou na questão da idade, você perde na questão do fator previdenciário, né? São várias questões que foram envolvidas, essas regras de transição, elas foram calculadas, né, para fazer a Previdência economizar, para poder enxugar a folha de pagamento da Previdência e, claro, não ia ficar diferente que a gente pudesse ver que todos esses cálculos, mesmo com as regras de transição, elas iam projetar, né, um maior tempo de contribuição e projetar também uma maior idade, ou seja, mesmo aquelas pessoas que já estão no sistema, ter que avançar um pouco na idade ou avançar um pouco mais no tempo de contribuição para poder não ficar fora totalmente dessa reforma, excetuado aquelas questões dos direitos adquiridos, né, que quem completou o tempo integralmente dentro da legislação antiga não vai ser afetado por essa legislação nova. Pois bem, uma vez falado isso, você já tem aí todas as informações necessárias para você estar avaliando o seu caso, né, pegando as suas informações, vendo o que você tem de tempo de contribuição de idade, comparando com uma regra, né, de transição com outra regra, vendo o que é melhor aqui, o que é melhor ali. Você vai fazer, né, essa conjugação de acordo com as informações que você tem, avaliar a melhor forma, né, se for o caso, né, se você não tiver direito adquirido aí, né, você vai poder fazer a opção por essa regra de transição, avaliando a melhor, e aí, no momento em que você atingir aquele tempo ou aquela regra, né, aqueles requisitos dentro da regra exigido, você poder pleitear a sua aposentadoria e ressalvar aí o seu direito de receber
porque você contribuiu bastante tempo, né? Vimos também que essa Previdência, ela pode sofrer uma reforma a qualquer tempo, mas, de antemão, né, vamos torcer para que isso demore um pouco mais. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até o próximo vídeo.